Obrigada, senhor presidente. Eu me envolvi tanto com essa questão, da questão do jogo de azar, que eu até cometi aqui um equívoco e vou corrigir. Eu não fui relatora, mas tivemos a capacidade... A senhora era presidente da CCJ? Não, naquela época não, era membro. Mas tivemos a capacidade, foi em 2018. Depois uma tentativa em 2019 de levar para plenário, mesmo nós tendo dado parecer contrário e derrotado o projeto na CCJ. Mas eu me lembro que foi tanto o empenho nosso contra esse projeto que nós conseguimos derrotar o próprio relatório do relator. Eu não me lembro, confesso, quem é o autor desse projeto, e não me lembro quem era o relator, mas podemos verificar. Mas eu me lembro que foi insistente a tentativa de alguns conversarem comigo e me demolir da ideia de falar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu me lembro até disso, me chamou a atenção, senador Humberto. Eu acho que, salvo engano, o autor do projeto é hoje, acho que é o senador Ciro Nogueira, o autor desse projeto, mas o que não fala nada, o que não significa nada, apenas para lembrar, e estou tentando lembrar também o nome do relator. Mas, senhor presidente, eu vou ser breve, já dei um pedaço do tempo meu para o senador Humberto, que na realidade eu vinha, como eu disse que eu não ia falar, não falei ontem mesmo, não falaria hoje, mas como eu recebi uma denúncia, eu gostaria de rapidamente entregar as mãos do relator, não sem antes, porque também no nosso grupo de alguns colegas eu recebi uma informação que me chamou a atenção. E aí vem apenas uma pergunta muito simples para o depoente, para o senhor Danilo, que é representante, segundo ele, é um dos diretores da empresa. A empresa encontra-se com seus bens bloqueados, móveis ou imóveis? Senhora senadora, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Mas isso é público. Não há nenhum problema em dizer. Aliás, o não dizer é um problema sério para o senhor. O senhor não está munido com habeas corpus para ficar calado naquilo que não incrimine, que é público. Se não responder, Vossa Senhoria está se incriminando. Porque não é sobre Vossa Senhoria, é sobre a empresa. Senhora senadora, eu posso consultar os meus advogados? Perfeitamente. Claro, por favor. Senhor Danilo, eu suspendo por 3 minutos para a senhora fazer a consulta dos advogados. Randolfo, estou aqui para parabenizar os 25 anos da TV Senado. Nesses 25 anos, eu só tenho registrado a melhoria, o aperfeiçoamento de sua programação. 25 anos em que lutam pela democracia, pela informação democrática, pela transparência, onde a gente pode ter acesso a tudo que acontece no Senado. Sem a TV Senado não existiria a memória política desse país. Sem a TV Senado não existiria o meu documentário Democracia em Vertigem e tantos outros documentários por vir. Mas também a cultura, a educação, as artes têm comparecido nesses 25 anos da forma mais extraordinária. Saber, conhecer como as coisas funcionam, os andamentos das lutas e das leis. E principalmente aproximando o povo brasileiro de temas tão relevantes. Parabéns, TV Senado. Parabéns, TV Senado. Eu não tenho essa informação, então ficarei em silêncio, porém posso conseguir e pedir não para precisa. meus O fato advogados. de não ter a informação, eu agradeço a sinceridade, Vossa Senhoria respondeu. Senhor presidente, chegou às nossas mãos uma informação, e aí, com base nisso, eu gostaria de continuar com mais 2 perguntas. Se a Precisa, através de Vossa Senhoria e de outros diretores, tentou comercializar com laboratórios privados a compra, a entrega de vacinas, de doses da vacina Covaxin. Chegou a tentar comercializar, a conversar, chegaram a ter algum tipo de contrato, assinar algum contrato, receberam algum sinal para entregar doses a posteriori? Senadora, toda essa parte de negociação não cabe a mim dentro da empresa.
Tá, eu agradeço, não quero, como disse, eu não venho aqui para comprometer Vossa Senhoria, então eu vou parar as perguntas apenas para deixar aqui registrado, senhor presidente, que no grupo dos senadores, né, nós tivemos essa informação, mas o que me chamou a atenção não é nem o fato... que a legislação não ampara. Exatamente, não é nem o fato que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria determinado o bloqueio de bens da Precisa, na tentativa, pelo fato do laboratório médico que ter feito uma ação, um contrato com a Precisa na compra de vacinas, comprado mais de 7 mil doses de vacina da Covaxin, teria pago um sinal de 10% do valor do contrato e não teria recebido essa informação que me passaram. Então, consequentemente, me veio a seguinte pergunta: como é que a Precisa, não havendo lei no Brasil, é importante saber em que data, senador Humberto, esse contrato foi feito, se estava tramitando, senador Alessandro, no Congresso Nacional a medida provisória que previa a comercialização de vacinas, se esse laboratório tinha o intuito de doar 100% do SUS ou não, porque se fosse para doar 100% do SUS, nós temos uma medida provisória, mas do contrário, a data é fundamental para ver se a Precisa já estava contando com os ovos da galinha antes da galinha botar esses ovos. Por quê? Havia uma tentativa, é importante lembrar ou relembrar, havia uma tentativa de alguns poucos, eu mesmo cheguei a duvidar se isso não seria bom, de permitir que laboratórios privados pudessem comprar vacinas no mundo para começar a vacinar, comercializar essas vacinas. Fui convencida pelos médicos de que naquele momento não seria o ideal, porque nós poderíamos estar prejudicando o SUS, as pessoas mais pobres poderiam ir para o final da fila. Mas naquele momento foi muito grande a discussão. Então é importante saber se naquele momento a Covaxin, por informações dadas por parlamentares, inclusive, contratou com laboratórios privados para poder já receber recursos antecipadamente, como parece que aconteceu, contando, repito, com os ovos da galinha antes da galinha ter colocado. Nós barramos, não foi aprovado e agora deu no que deu. Então, eu deixo aqui as mãos... Só corroborando com a informação de Vossa Excelência, senhor relator, é importante ver a linha do tempo. 30 de janeiro, a Precisa firma um contrato com a Associação Brasileira de Vacinas Privadas. Um contrato antes de ocorrer qualquer iniciativa legislativa que amparasse. Em fevereiro, nós aprovamos aqui no Congresso Nacional o projeto de lei que veio a se tornar a Lei 14.123, apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco com nossa relatoria, que abria uma possibilidade da vacinação para o setor privado, mas após conclusa toda a vacinação dos grupos prioritários. Dias depois de ser sancionado pelo presidente da República, 4 ou 5 dias depois, a Câmara dos Deputados apresenta um projeto de lei que é relatado pela deputada Celina Leão, do Progressistas, mesmo partido do deputado Ricardo Barros, que escancarava as portas para a vacinação privada. Quem é que fazia lobby por esse projeto de lei? O senhor Carlos Wizard e o senhor Luciano Hang, que o relator Renan Calheiros hoje propôs a convocação. Fica apenas como uma contribuição, relator, muito boa, verificar aí agora nos autos que devem estar chegando, se é que já não chegaram à CPI, eu não tenho o poder, eu não tenho essa informação porque eu não sou membro, a data em que esse contrato da Precisa foi firmado com esse laboratório e de outros, e realmente uma cópia, de repente, do processo que Vossa se encontra na Excelência Justiça. perguntou exatamente o quê? Porque eu perguntei o seguinte, nós lembramos que houve uma grande discussão aqui no Congresso Nacional se nós deveríamos abrir ou não para a iniciativa privada. Mais do que justo, nós estávamos no desespero. Porque isso foi negado. Esse projeto correu num curtíssimo espaço de tempo, foi aprovado na Câmara. E aí a única coisa que nós aprovamos, fruto da lei do presidente Pacheco, foi que só poderia ser adquirida para doação integral 100% para o SUS. Só que nesse meio do caminho, chegou em março, a Câmara tentou apresentar um projeto permitindo a comercialização pelos laboratórios privados. Chegou nas nossas mãos, no nosso grupo de WhatsApp, inclusive, que o Tribunal de Justiça de São Paulo bloqueou bens móveis, provavelmente também recursos em espécie de contas da Precisa, aí eu já não saberia dizer de quanto e qual foi o valor, porque um laboratório médico teria entrado com uma ação contra a Precisa, alegando que comprou 7 mil doses da Covaxin.
pagou 10% antecipado e, obviamente, não recebeu esses valores. Então, entrou com ação de caráter preliminar, deve ter tido bloqueio dos bens. O depoente Ele disse que não participou do processo, mas é importante saber que data foi esse contrato, sabendo foram laboratórios, no processo, qual é sindicatos, associações de juízes. E ver para que fins foi feito. Todos foram engabelados pela Precisa. Porque aí podemos também... Isso aí demonstra, mais uma vez, o modus operandi, né, da empresa que foi selecionada pelo presidente. Mas mais do que isso, pela data, verificar, como eu disse, né, ele contou antecipadamente com os ovos, saber se nessa data estava tramitando também aqui um projeto de lei tentando legalizar esse contrato.